Eu estou dando aqui continuidade, né, do primeiro, medite lá no primeiro, estude lá o primeiro, para depois você chegar nesse, que esse é o segundo, o qual eu estou falando acerca da lei de Moisés, que foi abolida por Cristo depois da cruz, e acerca do pecado que Jesus levou e tirou o pecado do mundo, qual muitos não acreditam e dizem: por que Jesus não tirou o pecado do mundo? Porque nós ainda somos pecadores, porque nós ainda pecamos. Aí é um entendimento, né, que dentro da palavra nós vamos tirar essa verdade. Jesus, ele aboliu com a lei depois que ele morreu, né? Que ele cumpriu com a lei, depois da morte, ele aniquilou com a lei. Aonde está escrito isso? Você tem que meditar lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 3 e no seu versículo 13, 14 e 15. Se você quiser ler todo, você leia, porque 2 Coríntios 3, se você começar a ler todo, lá está dizendo que a lei é um mandamento de morte, que a lei é letra, e a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Estava falando ali acerca de quê? Da lei de Moisés, que era a letra que, né, mata, mas o Espírito vivifica. Que leis foi essas que foram abolidas? Eu não estou falando acerca da lei de Deus. Olha, a lei de Deus, ela foi amenizada em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo e de todos e amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você cumpre com toda a lei, que a lei, essa lei foi amenizada, ela não é mais física, ela é espiritual, ela está estabelecida dentro do nosso coração, não mais em tábua, não mais em tábua de pedra. Medite lá todo, até você chegar a essa passagem, né, de 2 Coríntios 3, no seu versículo 14 e 15, que está dizendo, né, que o véu, quando está posto o véu, qual foi abolido por Cristo do Velho Testamento, né, que as pessoas estão ainda cegos porque não conseguem enxergar, né, a verdade. Então ele fala que quando o véu for retirado, o Espírito Santo esclarecerá a verdade, porque as pessoas estão com o véu de Moisés. Por quê? Porque as pessoas estão ainda dizendo que está cumprindo com a lei e não sabendo que é uma grande mentira, porque ninguém conseguiu cumprir com a lei, só Jesus Cristo, né? E ele aboliu. Aonde está mais escrito para você ir lá? Agora vá lá e medite lá, entendeu? Medite 2 Coríntios 3 todo, né? Para você entender, e depois você vai lá em Gálatas 3, no seu versículo 8 e 9, que diz que Jesus Cristo, ele se fez de maldição da lei para nos resgatar. Então, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como ele nos resgatou? Ele se fazendo maldito, né? Ele se sacrificou, morreu por nós, né? Nós que deveria estar morrendo, né? Mas quem morreu foi Cristo. Para quê? Para nos trazer o quê? A vida, para nos trazer a salvação. Jesus, ele tirou o pecado do mundo. Ele trouxe a salvação para o mundo. Aonde está escrito isso? Está escrito em João 1, no seu versículo, né? No seu versículo 29, que João Batista, ele disse: eis aí o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. E Jesus, ele tirou o pecado do mundo, que está escrito lá em Isaías, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades na cruz. Leia todo lá e veja que ele levou, não está dizendo que ele ia levar, ele levou os pecados e ele aniquilou com a lei. Então, se não tem mais lei, não tem também mais pecado.
Não existe mais o pecado. Porque se o pecado estivesse de pé, se o pecado ainda estivesse de pé, pode ter certeza que a lei também estaria de pé. Porque a lei servia para punir o pecador, né? Porque pela lei, se você matasse, você era morto. E hoje, quem mata, quem rouba, não é mais morto. Quem mata, quem rouba faz o quê? Vai preso. Porque tem a lei humanamente na terra que não tem nada a ver com a lei de Moisés. Entenda para você ver que a lei humanamente na terra não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que se você adulterasse, você era apedrejado até a morte. E hoje tem mais isso? Onde é que você vê hoje as pessoas adulterando e sendo apedrejadas até a morte? Por quê? Porque Jesus aniquilou, Jesus aboliu com essa lei. Hoje, depois da cruz, você é livre. Você é livre da lei. Não tem mais, entendeu? A lei para te punir. A lei de Moisés, entenda. Entendeu? E a lei humanamente foi constituído pelo homem na terra, o qual, né, se você matar, você vai preso, se você adulterar, né, aquilo que você semeia, você vai colher, que sua família vai ser destruída, né? Você vai perder sua esposa, vai perder o seu esposo, né? E várias outras coisas. Mas não existe mais a lei que se você matar, você vai morrer, porque ela já foi abolida. É isso que as pessoas não querem entender. Então, se a lei de Moisés foi abolida, o dízimo é da lei. Você vê que o dízimo era de Malaquias, é da lei. Então, o dízimo também foi abolido por Cristo, porque o dízimo ela veio da lei, né? As pessoas querem colocar aquela historinha de Abraão, que Abraão deu dízimo. Abraão não deu dinheiro nenhum. Abraão deu dízimo uma vez de despojos, né? Isso aí é uma outra história. Foi uma vez só. E esses templos de pedra, eles pedem dízimo todos os dias e pedem dinheiro. E dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era mantimento, que era, entendeu? Para ajudar o povo. Isso aí é uma outra história. A história que eu estou relatando aqui é acerca da lei, acerca, entendeu, do pecado, que Cristo, ele aniquilou com o pecado e ele aniquilou com a lei de Moisés. Por quê? Se o pecado existisse, a lei de Moisés ia estar de pé. Então, se está escrito em Isaías 53, lá todo, você lê lá todo, está dizendo que Jesus levou os pecados de todos, não foi de um. Então, ele levou sim os pecados. E ele levou e ele libertou as pessoas da escravidão do pecado e da lei. Depois de Cristo, entenda essa parte, que depois de Cristo você nasce livre. Você não nasce mais debaixo de leis, que é a lei de Moisés, né? E nem debaixo do pecado. Ah, minha irmã, como é que eu não tenho um pecado e ainda as pessoas matam, roubam? Eu vou chegar lá para você entender. Agora você tem que entender, você tem que ler as passagens que eu estou mandando você ir ler para você entender. Medite em Hebreus 9, no seu versículo 26. Hebreus 9, versículo 26. Veja lá que o pecado foi aniquilado, gente, na cruz. Se o pecado não fosse aniquilado, jamais Jesus ia vir e João Batista ia dizer: eis o Cordeiro que veio para levar o pecado do mundo. Naquela época, entenda que o Brasil não existia, alguns países não existiam. O pecado que Deus veio retirar, que Jesus Cristo, né, veio retirar, a lei que ele veio retirar, foi do povo de Israel, eleito de Deus, o povo de Deus, que naquela época eram os eleitos de Deus, era a nação israelita. A lei, ela estava em cima de quem? Da nação de Israel. A lei era maldita, a lei era pesada. Jesus chamou a lei de maldita. Então, é fardo pesado, né? Um fardo pesado. Então, quer dizer, ele veio e retirou essa lei do povo
de Israel. Ele retirou o pecado, né, que trazia, né, a morte, que levava ao inferno. Antes da cruz, todo mundo estava debaixo da condenação. Você lê aqui, ó, a história de Romanos 5, leia toda e veja que Jesus Cristo, ele já reconciliou a humanidade ao Pai eterno. Ele disse que ele é o mediador entre Deus e o homem, e os homens. É Cristo, ele é o mediador. Através deles nós temos acesso ao Pai. Você não precisa de um pastor, essa é a verdade. Você não precisa de um irmão para suas orações ir até a Deus, para você ir até a Deus, não. Aqui está dizendo que você, através de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, pela tua vida, pela minha vida, pela aquele povo de Israel, todos têm acesso diretamente ao Pai. Aí tem gente que ora aqui, porque ora aqui. Se você orar, o Pai ouve as tuas orações. Por quê? Porque você não está mais em pecado. Leia, medite. Lá em Romanos 6, você lendo, meditando Romanos 6 todo, tem uma passagem que diz assim, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim embaixo da graça. Jesus Cristo, ele disse que nós somos salvos pela graça, porque a partir do momento que Paulo estava sendo usado por o Espírito Santo, é Deus falando. E ele disse, nós somos salvos, não é por obras. Efésios 2, leia todo. Porque eu não gosto que esse negócio fique de pedacinho, você tem que ler todo. E não é por obras que você é salvo, não. Você é salvo pela graça, porque Jesus Cristo, ele trouxe a salvação para a tua vida. Foi de graça, não é necessário você estar pagando preço para ser salvo.